Boa noite, povo de Deus. Povo abençoado. Começou. Eu não sei como é que faz o começo de um vídeo, eu não gosto. Finge que tem alguém olhando. Finge que tem alguém olhando. A paz do Senhor, povo de Deus. Eu sou o pastor Eduardo e estou aqui com a minha digníssima esposa, Jayce. A paz, boa noite, povo. E nós queremos compartilhar com vocês esta noite um vídeo que fala sobre o casamento. E antes de ir para o vídeo, eu quero deixar um versículo para vocês ir meditando e espero que seja bênção na vida de vocês, amém? Está em Gênesis capítulo 2, versículo 21, que diz assim: Então o Senhor Deus fez o homem cair em um sono profundo. Enquanto este dormia, tirou uma costela dele e fechou o lugar onde estava a costela. Dessa costela, o Senhor fez a mulher e a levou ao homem. Então o homem disse: Esta sim é parte dos meus ossos e da minha carne. Ela será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Esta é a razão pela qual o homem deixa seu pai e sua mãe e se une à sua mulher. E os dois se tornam um só ser. Amém? Curtam o vídeo, compartilhem com seus amigos, espero que vocês gostem, que seja bênção na vida de vocês, em nome do Senhor Jesus. Amém. Algo importante é a gente não, quando ela vai falar alguma coisa para mim, o importante é ouvir. É ouvir. Mesmo que quando a pessoa comece a falar algo que você já não concorda logo de início, mas fique em silêncio, né? Escute primeiro que ela vai, aonde vai dar aquela conversa, como é que ela vai finalizar. Mesmo porque, de repente, você já começa a atropelar, você nem ouviu a ideia da pessoa, você nem entendeu que a pessoa, aonde a pessoa quis chegar, e de repente era algo tão bom para ambos, e você não deu oportunidade para ela finalizar. Neste meio tempo de você não dar oportunidade para a pessoa finalizar o pensamento dela, vocês já discutiram, já entraram em desacordo, sendo que poderia ter entrado num acordo legal. São as conversas, as opiniões e o ouvir mais. Ouvir mais. Muito importante ouvir mais. O sábio ele escuta mais e fala menos. Até a gente chegar no meio termo, né? E se não chegar no meio termo, tem a busca da ajuda, né? Que é a opinião das outras pessoas. E não só a opinião, mas você também poder desabafar. Porque às vezes no casamento a gente acha que a gente consegue desabafar com o nosso esposo, com a nossa esposa. E não é essa a realidade. No meu casamento, a gente aprendeu a desabafar o que a gente precisar. Só que cada um é um, né? A gente às vezes não quer desabafar certas coisas com o marido. A gente quer desabafar com outra pessoa, a gente tem intimidade com outra pessoa. E a gente vai ouvir melhor outra pessoa. Porque já ouviu aquela conversa de que casa de ferreiro, espeto de pau, né? Isso. Que ele fala que ele é o pastor, mas eu escuto de fora. Não, eu escuto. Mas o jeito de falar às vezes é diferente, a forma de expressar, de fazer eu entender pode ser diferente. A gente tem que escutar dentro de casa, mas a gente também pode pegar opiniões de fora e ver os outros lados, porque isso eu aprendi, que às vezes quem vê de fora vê muito melhor nós do que nós mesmos. Porque às vezes a gente está tão cego na nossa opinião, no que a gente pensa. Fechado num globo, né? A gente não consegue enxergar toda uma bagunça que está ao nosso redor. E o fato de bater de frente, né? De bater de frente com o outro, não, eu quero desse jeito. É que ninguém aceita ser confrontado. E aí ouvindo de alguém de fora, que tá vendo tanto eu quanto ele, pode falar, não, mas você poderia fazer diferente. Você não poderia ouvir ele um pouquinho? Você não poderia retroceder, né? E aí, a ajuda das outras pessoas é muito importante. No nosso casamento, a gente viu que é muito válido, né? Ouvir a ajuda de outras pessoas, opiniões, conversar, desabafar com outras pessoas. É muito importante. E pessoas também, confiáveis, né? Exatamente isso que eu ia falar. Tem que ter muito cuidado com quem desabafa. Porque às vezes aquela pessoa que você pensa que, eu vou desabafar com ela porque ela quer o meu bem. Gente, é complicado essas coisas. Pessoas você tem que do íntimo escolher mesmo. dedo, aquelas realmente que você sabe, que você tem plena certeza que querem o seu bem. E normalmente são pessoas assim do meio. Que sempre esteve do seu lado. Sempre esteve do seu lado, exatamente, sempre te ajudou. Nos momentos mais difíceis, em vez de falar assim, se não dá certo, separa, não, eles falam assim, não, continua tentando, vão se encaixando. Sempre pessoas que tentaram ao máximo manter unida a relação. Eu ouvi uma questão
em que antigamente eu ouvia muito aquilo, mas eu vou separar porque empurrar com a barriga é a pior coisa. Não se empurra casamento com a barriga. Mas a gente ouviu esses dias numa live que eu ouvi, né? A gente empurra com a barriga até chegar no ponto em que a gente consegue recuperar. Você pode empurrar um pouquinho com a barriga, né? Porque nem tudo é do jeito que a gente quer. O casamento é isso, não é tudo do jeito que a gente quer. Então dá pra gente empurrar um pouquinho com a barriga aqui, pra chegar lá na frente e falar, valeu a pena. E se não valeu a pena, é outra conversa, né? Mas normalmente vale a pena. Normalmente vale a pena. O que está fugindo um pouco hoje da essência do casamento, né? De uma grande verdade, é o que tá tão fácil separar. As pessoas estão se casando, se dando em casamento. Os pais estão ensinando isso hoje, né? Na verdade, o mundo hoje esfrega isso daí na cara de toda uma humanidade, que se não der certo, separa. Tá fácil separar. Casar pra quê? Esquece A essência. a essência, o que é o principal. É a luta para manter o casamento. Porque casar é fácil demais. Mas e manter o casamento? Isso é para quem tem coragem, isso é para quem encara a realidade, a vida de frente. Porque é muito fácil acovardar e pular fora de um casamento, né? Mas diante de Deus isso daí não é agradável, nunca foi a vontade dele, a separação. Até mesmo quando deu a carta para Moisés lá, na separação, nunca foi a vontade de Deus. Deus sempre, em toda a palavra de Deus na Bíblia, diz que o casamento é algo precioso. Né? Eu entendo é que sagrado. Deus autorizou que Moisés fizesse essa carta, né, para um casamento. Autorizar não significa gostar, não significa aceitar. Às vezes não tem para onde correr dependendo da situação, né? Mas assim, o casamento para Deus é um só. O casamento para Deus é para a eternidade. Então, um casamento só. Você tem que casar com o pensamento, eu não vou me separar. Eu vou lutar até onde eu não aguentar mais. Já teve muitas pessoas que falaram assim pra mim, eu vou casar. Se não der certo eu separo e pronto. E eu ouvi também pessoas falarem assim, mas casar pra quê? Vocês já moram juntos, vocês já têm uma vida juntos, pra quê? É só um papel. Mas o prazer de você servir a Deus, de você agradar a Deus, andando nos caminhos corretos dele, é gratificante. E para poder falar, eu vou me batizar, eu vou servir a Deus, eu vou virar pastor, eu vou ser esposa de pastor. Nada disso é válido se você não se entregar de verdade para Deus. E se a gente já era casado, já era uma união, então formalize, mostre para Deus, não Deus, nós somos realmente casados. Então assim, a carta é um meio que as pessoas têm para se livrar do casamento. Mas não é válido, não é para ser válido, não é para ser considerado que se eu casar eu vou me separar se eu não der certo. Quero até falar sobre essa parte da carta aí, que eu tava pensando esses dias. E nem tá no nosso tópico, tá, gente? É o bate-papo que vai rolando. É bom. Eu penso assim, né, que por que foi permitida essa carta de divórcio? A palavra diz assim que pela dureza do coração dos homens, né? No caso, quando fala os homens, é da humanidade, a criação de Deus. Então, que se desse a carta, né, para haver a separação. Mas imagine, a separação sempre foi permitida somente diante da morte do cônjuge, né? Até que a morte os separe. Pensa na situação, as pessoas com o coração tão endurecido, tão ruins, elas seriam capazes de armar situações para que o seu parceiro, a sua parceira, viesse a óbito, para poder se encontrar livre para um outro casamento ou para viver sua vida livre, né? Então Deus, conhecendo o coração do homem, que era tão duro, que estava tão endurecido, né, com tanta maldade, para que não houvesse tantas mortes espalhadas, tantos casamentos sendo destruídos porque um resolveu matar o outro para poder se ver livre do casamento. Até porque antigamente era assim, né? Era tudo 880, né? Não tinha muita olho por olho, conversa. dente por dente. E então as pessoas tinham um coração muito endurecido. E tem até hoje, que a gente vê tantas famílias sendo destruídas, o esposo matando a esposa e vice-versa. Né? Então é complicado. Então, para que não houvesse esse derramamento de sangue, Deus permitiu
que houvesse a carta para que as pessoas pudessem separar. Mas nunca foi a vontade, né? Que nem a minha esposa falou. Ele permitiu, mas não era a vontade dele. E nunca foi, nunca será a vontade dele a separação. Né? A palavra de Deus é a mesma ontem, hoje E e sempre sempre. será, sempre será. Não há mudança. Não adianta as pessoas que não estão mais aguentando ficar dentro do casamento procurar versículos, procurar alguma parte da Bíblia que diz assim que pode separar. Não adianta. A separação não é de Deus. Deus nunca foi a favor da separação. Como disse os antigos, como que o seu casamento dura 50, 70, 80 anos, né? Porque antigamente, quando um prato se quebra, a gente aprendia a consertá-lo, a reconstruí-lo, não a jogar fora. Hoje em dia tudo é jogado fora. Quando você está andando com seu carro e acaba a gasolina, você deixa ele encostado lá, abandona ele e vai embora? Ou você vai atrás de um posto de gasolina e vai reabastecer ele? O casamento é a mesma coisa. E continua caminhando. O casamento é a mesma coisa. Mesma coisa. Quando tá tudo dando errado, você não tá se dando bem com seu marido, vocês não estão se entendendo de forma alguma, de nenhuma forma. O que você faz? Você pega suas trouxinhas e vai embora pra casa do pai? É fácil. Você pega seus filhos e some? Ou não? Fácil. Você dorme, você pensa, você acorda no dia seguinte, começa a pensar no como você vai conversar com seu marido, com a sua esposa, como que vocês vão resolver esse problema. Mais um problema no casamento, porque o casamento é problemas, sempre. Sempre, porque são duas pessoas diferentes. É legal, é construtivo e prazeroso, mas não é um mar de rosas. E quanto mais você se envolve no casamento, mais maduro você se torna. Tá? Seus pensamentos eles começam a abrir para outras coisas que você tinha o pensamento travado, não era compatível com seus pensamentos, mas você vai buscando aqui na palavra de Deus e vai entendendo a outra pessoa, vai tentando passar para ela quem você é, vai tentando pegar dela as melhores essências, então as coisas vão caminhando, mas você não pode desistir.